Recentemente, diversos intelectuais públicos têm se identificado com o cristianismo sem, entretanto, manifestarem crença nos dogmas comuns do cristianismo, como se espera que um cristão convencional demonstre. Por trás disso, eu suspeito que há um certo pragmatismo que provém de uma covardia e de uma desonestidade intelectual, por considerarem os valores cristãos superiores aos valores islâmicos, marxistas, anarquistas, o que pode ser o caso, eles desconsideram a questão se o cristianismo é verdadeiro ou não, como uma questão de menor importância, e panfletam o cristianismo, o que eu não considero correto. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, há anos o psicólogo e guru canadense Jordan Peterson vem levantando a bandeira dos valores judaico-cristãos. Mas, quando questionado sobre sua fé nas Escrituras, ele costuma sair pela tangente, complexificando a pergunta. Do you believe that Jesus rose again from the dead? Literally. I cannot answer that question. Sua adesão à comunidade conservadora nos últimos anos fizeram dele um intelectual muito popular e rico. Entretanto, quando você busca a fé ou a crença do Jordan Peterson, ele aparece como uma espécie particular de gnóstico, muito diferente do teísmo habitual que você esperaria. Porque há uma estrutura metafísica para a realidade, Peterson associa essa estrutura metafísica ao Deus cristão das Escrituras. Mas uma maneira de confrontá-lo com relação a isso, e ele estará no Brasil muito em breve para uma palestra em São Paulo, eu estarei lá, quem sabe eu consiga fazer alguma provocação, é basicamente questionar por que essa estrutura metafísica precisa estar vinculada com o Deus das Escrituras. Ele poderia responder algo como: é preciso uma fonte para essa estrutura metafísica. E aí, se a gente entende que Deus é essa fonte, a gente pode questionar, então, quem criou Deus? De onde vem Deus? De onde vem essa fonte? E aí ele diria algo, provavelmente, mais ou menos como: Deus é autoexistente, que é um argumento comum teísta. A explicação para a causa de Deus está na sua própria natureza. Mas com isso a gente pode simplesmente abandonar esse Deus e dizer: ora, a estrutura metafísica da realidade é autoexistente. Ela não precisa estar vinculada, não precisa ser proveniente de um Deus pessoal, interessado, que intervém no mundo. Então, essa é uma maneira de questioná-lo. Felizmente, entretanto, nas últimas semanas, Peterson fez uma entrevista com o ateu Alex O'Connor, em que este conseguiu que ele fosse mais explícito sobre a sua crença cristã. E ele costuma dizer que, embora ele acredite, ele não pode explicar o que significa aqueles relatos da ressurreição e dos demais milagres. Veja, por exemplo, no seguinte trecho. So I could say something like this, which will just annoy people, but it doesn't matter. I believe the accounts, but I have no idea what they mean. If I went back in time with a Panasonic video camera and put that camera in front of the tomb of Joseph of Arimathea, would the little LCD screen show a man walk out of that tomb? I would suspect yes. Peterson argumenta que ele leva as escrituras a sério e com respeito. E, entretanto, isso não é o mesmo que dá um grau de confiabilidade sobrenatural para elas. Porque interpretar psicologicamente, mitologicamente histórias com respeito é uma coisa,
mas dizer que elas têm uma origem sobrenatural e embarcar num obscurantismo sobre o significado empírico daqueles relatos não me parece um caminho muito racional. E é o que o Peterson parece fazer em muitos casos. Além disso, quando você olha para provocações que ele já enfrentou com relação a esse ponto, sobretudo Sam Harris, certa vez, quando este disse que até mesmo outras histórias como Shakespeare, Dostoiévski ou um livro de receitas, ele usou aí um exagero para ironizar, poderiam ser interpretados dessa maneira bela e profunda, cheio de significado psicológico, não só a Bíblia, o Alcorão ou a Torá. Então, há algo com relação às histórias, as boas histórias que nos tocam profundamente e que nos moldam, mas isso não significa que meia dúzia delas tem origem sobrenatural, porque foram cultivadas de tal forma. O comentarista político britânico Douglas Murray, e amigo de Jordan Peterson, e homossexual, não mede esforços para elogiar o cristianismo. All of these ideas, like the dignity of the individual, these come from the Judeo-Christian tradition. O que dizer sobre certos comentários recentes de Richard Dawkins, o mais fervoroso e conhecido dos ateus militantes do século XXI, quando ele afirma que é um cristão cultural? Well, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would matter if we substituted any alternative religion. That would be truly dreadful. Well, which brings me to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, are being planned. So do you regard that as a problem? Do you think that matters? Yes, I do, really. I mean, I might choose my words carefully. I mean, if I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion, in a way that I think Islam is not. Eu entendo o que ele quis dizer, mas eu não penso que a expressão dele foi a mais feliz. Ele quis dizer que ele prefere viver enquanto um ateu em uma civilização cristã do que viver em uma civilização islâmica. E esse é o caso, realmente, da maioria dos ateus, eu concordo com ele. Entretanto, dizer que ele é um cristão cultural é um nome muito forte, é um nome que leva a outras interpretações e pode enfraquecer o seu ateísmo. Seria mais sensato se ele dissesse que ele é um ateu em uma civilização cristã. Aí sim, faria mais sentido. Então temos o caso de Ayaan Hirsi Ali, originalmente da Somália e uma crítica notória do Islã. Foi ateia declarada por muitos anos. Ela, que considera Richard Dawkins como uma espécie de mentor, revelou em sua conversão ao cristianismo que a vida sem fé em uma religião era para ela muito insatisfatória e vazia e não conseguia fazê-la lidar com os seus problemas existenciais, sobretudo em uma década que ela passou por muito sofrimento. Então, isso a levou a se converter para o cristianismo muito mais do que uma fé que vem de uma experiência subjetiva, de uma certeza subjetiva ou de toda uma tradição familiar de ir para a igreja e de se identificar com aquilo. É algo que é quase arbitrário, como a gente pode ver no seguinte relato. I had a personal crisis. I lived for about a decade with intense depression and anxiety,
self-loathing. I hit rock bottom. I went to a place where I actually didn't want to live anymore. I was trying to understand my condition and trying to treat it with the help of pure evidence-based science. I saw one therapist who said, perhaps it's something else that you have, and she described it as spiritual bankruptcy. And that resonated with me, and I prayed it desperately. And for me, that was a turning point. And what happened after that is a miracle in its own right. I feel connected to something higher and greater than myself. A conversão de Hirsch Ali também é motivada por sua percepção dos desafios globais atuais. Ela argumenta que a civilização ocidental enfrenta ameaças significativas de regimes autoritários, como a China e a Rússia, do islamismo global e do que descreve como a disseminação viral da ideologia woke. Então, para ela, o cristianismo oferece essa estrutura coerente e historicamente enraizada para que ela tenha esse propósito. Entretanto, ela se pergunta se ele é verdadeiro ou ela deixa de considerar esse detalhe que não é um mero detalhe. Well, you go to church now, and you listen to the vicar, and do you kind of notice what a lot of nonsense he talks? I mean, do you really take it seriously that Jesus is the Son of God, Jesus rose from the dead, Jesus was born of a virgin, and that's part of Christianity? I would say you're coming at this from a place of there is nothing. And what has happened to me is I think I have accepted there is something. Eu entendo que a motivação de buscar algo maior do que si, algo espiritual e até sobrenatural, por conta de uma dificuldade profunda em lidar com a existência, por conta de doenças como depressão, ansiedade, é algo muito humano e natural. Nós passamos por períodos terríveis de saúde mental em certos momentos da nossa vida. Isso, acredito que qualquer ser humano pode se identificar, que não tenha, é claro, algum transtorno, psicopatia ou sociopatia, algo do gênero. Entretanto, pessoas como Ali, intelectuais públicos, não devem deixar de lado a verdade em nome de um pragmatismo para o bem-estar subjetivo, digamos assim, de si próprio e da sociedade. A gente não pode assumir uma ilusão que faz bem só porque ela faz bem. E esse é o comportamento que eu vejo em muitas pessoas religiosas. E me parece que isso tem muito a ver com o medo da morte, um desamparo, voltando ao que Freud, lá atrás, no seu texto sobre a religião, já falava. Então, bom, me parece que Ali está sendo desonesta tanto com os ateus quanto com os cristãos, assim como outros intelectuais dessa seara. E esse pragmatismo tem tomado frente nos debates contemporâneos. Se a gente olhar para o começo do século XXI, ou até mesmo para 10 anos atrás, o debate sobre a existência de Deus era muito mais visceral, era muito mais filosófico no âmbito público. Na internet, com o neo-ateísmo se popularizando. Hoje em dia, esse debate é muito ofuscado por debates políticos com relação a questões identitárias, sobretudo. E muitas pessoas da chamada cultura woke olham para o progresso, para a razão que permitiu o progresso, como uma cultura opressora, uma cultura excludente. Entretanto, elas falham em perceber que, até mesmo para argumentar em prol das suas opiniões, elas estão se valendo dessa razão ocidental que elas tanto criticam. E muitas das pautas do wokeismo são pautas oriundas de atitudes emocionais e não tanto de posições filosóficas racionais precisamente articuladas. Isso eu acho que enfraquece o debate e enfraquece o nível intelectual da nossa cultura. Então, sem perceber, as pessoas do mundo laico que estão felizes com as religiões e que
não criticam as religiões em nenhuma instância, me parece que elas dão um tiro no pé do progresso que elas tanto prezam. Foi a cultura iluminista que nos tirou do obscurantismo religioso, que nos tirou da opressão, que nos garantiu direitos. Foi a razão iluminista que, como diz Kant, nos tirou da nossa menoridade autoimposta. O ateísmo não está morto. Não deve ser um tabu criticar religiões, assim como qualquer sistema com ideias ruins. Ultrapassando essa onda de pragmatismo, eu permaneço confiante que o futuro da nossa civilização não será religioso. Se você se identifica com os valores do meu canal, considere se tornar um membro e participar da minha comunidade filosófica, apoiando o projeto e tendo acesso a benefícios e cursos exclusivos. Até a próxima!